atendendo aí a esse pedido da Carla, eu preparei uma apresentação contemplando, né, essas duas que eu considerei como dimensões, né, a humana e a geotectônica, em termos do vulcanismo, né. Eu organizei a minha apresentação nesses três itens. Ou seja, no primeiro deles, a gente vai conversar um pouco sobre essa relação, né, dos vulcões e o homem, né, em que medida que o vulcanismo permitiu, né, quais as questões positivas ou negativas, né, relacionadas com o vulcanismo e a presença do homem na Terra. No segundo momento, eu coloquei algumas questões envolvendo evolução de conceitos, né, sobre vulcanismo. Seria como que uma viagem no tempo, considerando a evolução desses entendimentos. E no terceiro e último bloco, vamos dizer assim, eu então trago algumas informações sobre visitas, viagens geológicas ou não que fizemos a áreas com presença de vulcões, procurando fazer uma correlação com seus ambientes geotectônicos. Bom, então vamos começar sobre essa parte que trata, né, dos vulcões e a presença humana na Terra, da pré-história até a contemporaneidade. Bom, se nós formos pensar do ponto de vista dessa presença, né, existem alguns processos ou fenômenos geológicos que têm uma conexão muito direta com essa presença do homem na Terra. Um desses processos tem a ver com a glaciação, os períodos glaciais e os interglaciais. E o outro é o vulcanismo. E nós podemos perceber que existe, inclusive, uma conexão entre a glaciação e o vulcanismo. Bom, mas do ponto de vista do vulcanismo, né, o que a gente percebe é que, ao longo da nossa história, né, os vulcões, de alguma maneira, eles tiveram um papel, vamos dizer assim, negativo, na medida em que destruíram, né, e destroem o habitat das pessoas, as áreas de cultivo, enfim, destroem o próprio homem, né? Mas, por outro lado, a atividade vulcânica tem um papel positivo na medida em que por meio desses depósitos e derrames e da alteração dessas rochas, que surgem novos e bons solos, né? Então, as pessoas normalmente procuraram se acercam, né, dessas áreas em função dessa presença dessas condições favoráveis, ainda que tudo isso signifique grandes riscos, né? Bom, ainda considerando, né, os efeitos desses processos em termos da presença humana na Terra, eu tinha colocado aqui a questão da glaciação e vulcanismo. É certo que os períodos glaciais eles têm uma duração média de 90 mil anos, né? E os períodos interglaciais em torno de 10 mil anos. Onde é que os vulcões entram nessa história? Muito certamente, né, o vulcanismo, com as liberações de CO2, dos gases, que hoje a gente fala de gases de efeito estufa, né, esse vulcanismo foi muito interessante para, de alguma forma, romper, né, aquele período glacial. E a presença desses gases na atmosfera contribuiu para que a temperatura, né, ficasse suficientemente alta, né, e que fosse, então, própria para a preservação da vida. O grande problema que nós estamos vendo hoje é que essas emissões agora não se dão só por conta da atividade vulcânica, mas há um elemento novo, né, que a partir do antropoceno contribui com uma taxa extra de liberação, por exemplo, CO2, entre outros, e o que, de alguma maneira, contribui para que as temperaturas se mantenham altas, né? Então, essa atividade humana, né, envolvendo atividades industriais, o desmatamento, enfim, fez com que essa taxa, né, aumentasse imensamente. E se nós já deveríamos estar, nesse momento, caminhando por um período, para um tempo, vamos dizer assim, de temperaturas mais baixas, né,
se nós já estivéssemos no final de um desses períodos interglaciais, essas emissões, né, associadas com as vulcânicas, porque elas continuam existindo, enfim, de alguma forma estão impedindo, né, ou retardando essa nossa entrada nesse período de temperaturas mais baixas. Então, ao longo, né, todo esse tempo, né, o tempo geológico e o nosso tempo, os vulcões, né, tiveram e têm influências, né, só que agora, né, acrescenta-se aí a essas emissões às nossas atividades, né. É claro que, como eu disse, a atividade vulcânica significou, enfim, contribuiu, né, com a presença do homem. E aqui eu trago um exemplo, para além daquela questão dos solos, enfim, da possibilidade que ele encontrou de habitar, né, de construir as suas habitações. Por exemplo, neste caso aqui, nesse exemplo que eu trago, que é da Capadócia, lá na Turquia, onde ele, então, passa a habitar, a construir suas habitações nos depósitos piroclásticos, né? Em algumas situações, a gente observa naquela região cidades subterrâneas, né? Aí já por uma questão de estratégia. Mas, enfim, então essa é uma das possibilidades encontradas pelo homem, né, valendo-se desses materiais vulcânicos. Um exemplo mais recente, né, tem a ver com um vulcão ou com depósitos piroclásticos na região do Eifel, na Alemanha. E aqui é muito interessante, porque já há muito tempo, né, essas questões são antigas, mas as pessoas buscavam materiais, por exemplo, para produzir, né, essas peças de moer, pedra de moer para os moinhos, né? E eles chegaram à conclusão de que basaltos, né, as colunas aqui associadas a essas estruturas de junções colunares, eram muito interessantes para essa produção. Mas eles tinham depósitos piroclásticos muito espessos, né? Então, eles, de alguma maneira, começaram a cavar esses depósitos, abrindo passagens para que pudessem, então, alcançar, em níveis inferiores, né, os derrames, né, os derrames basálticos, e, a partir daí, então, começaram a produzir essas tais peças de moer, ou pedra de moer para os moinhos, né? Mas tem o lado negativo, como eu já tinha colocado. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que estão aí disponíveis no Google, assim, que nos dão aquela ideia das situações em que a atividade vulcânica foi um problema, né, criou um problema para o homem. Aqui a gente tem um exemplo de um vulcão ainda ativo no Equador, que é o Tungurahua, né? É interessante porque nessa ilustração do século XIX, o que a gente percebe, né? A instalação de fazendas, né, no entorno do vulcão. E, obviamente, isto na justificativa dos solos mais férteis, mas um problema sério quando ele resolvia entrar em atividade. Pompeia, né, o Vesúvio, é um exemplo clássico. O Krakatoa, né, é outro caso aí do final do século XIX, que se manifestou recentemente, né, e que, no caso do Krakatoa, a atividade foi tão intensa que as cinzas do Krakatoa correram o mundo, enfim, e, de alguma forma, interferiram até na variação da temperatura, né? Mais recentemente, a gente tem ouvido sempre, visto, né, vulcões que entram em atividade, aqui um caso da Indonésia, mas a Islândia é um outro exemplo muito interessante, com liberação de um volume tão grande de materiais que acabam interferindo com, por exemplo, as rotas aéreas, quer dizer, o tráfego aéreo sofre interrupções por conta dessas atividades, né? No caso, por exemplo, de Pompeia, né, a gente tem aqui, eu trouxe aqui algumas imagens, né, que nos dá uma ideia clara do depósito, né? Aqui a gente tem mais ou menos a espessura desse depósito, e aqui a gente tem, vamos dizer assim,
os vestígios, né, que afetaram a população de Pompeia na altura em que ocorreu. Certamente isso aqui tem a ver com aquela erupção de 79 depois de Cristo, né? Então é sempre um problema. Herculano é uma outra cidade próxima, né, a Pompeia, que sofreu também os efeitos de uma atividade vulcânica explosiva. Aqui é interessante porque dá para a gente perceber, né, a espessura do depósito piroclástico dos materiais que recobriram a cidade de Herculano. Nas escavações, essa é a parte que foi que surgiu, vamos dizer assim, de Herculano. Existem partes das cidades, tanto de Pompeia quanto de Herculano, que até hoje não foram escavadas, né? Mas aqui dá para a gente ter uma ideia do que significam, né, esses depósitos piroclásticos. Né? Um outro caso interessante que suscita sempre esse problema, né, ou dos riscos, né, que se tem de se habitar uma área próxima a um vulcão, é o caso do Etna, né? O vulcão Etna, ele está aqui. O Etna, ele tem no seu entorno uma série de cidades pequenas, enfim. Catânia é a maior cidade que está no entorno do Etna. Aqui eu coloquei algumas imagens para que vocês tenham uma ideia de como que a cidade foi sendo construída e crescendo por sobre os derrames, né, vulcânicos. Aqui é uma seção de uma dessas áreas, mas, no caso, com estruturas do tipo pilolavas. Tem aqui uma pessoa que era do nosso grupo, para que a gente tivesse, pelo menos, então, essa dimensão, né, da espessura desses depósitos de pilo, ilustrando aqui, no caso, um registro de atividade vulcânica submarina, que hoje, por variações em termos do nível do mar, esses depósitos estão expostos. Né? Na atualidade, o Etna, as atividades do Etna, têm significado uma série de problemas, em especial por conta dos abalos sísmicos, não necessariamente por conta dos derrames de lavas, né? A gente sempre vê, né, na televisão o Etna entrando em erupção, mas essas erupções não têm alcançado ou provocado grandes danos em relação aos espaços urbanos ocupados no seu entorno. O que não quer dizer que nunca tenha acontecido. Eu coloquei aqui uma imagem antiga da erupção de 1669, e nessa erupção de 1669, parte da cidade de Catânia foi destruída. Na atualidade, eu coloquei dois casos aqui, só para a gente ter uma ideia, tanto o Etna, né, com a cidade de Catânia, então a gente vê que é uma ocupação imensa, né, aos pés do Etna, quanto o Nápoles, né, no entorno do Vesúvio, por exemplo, são os dois vulcões importantes da Europa, né, são vulcões com alto risco, né, o Etna muito mais do que o Vesúvio, mas nem isso, não é por isso, e mesmo histórico, né, mas nem assim, né, a gente observa que as pessoas continuam, né, de certa forma, buscando se instalar ou continuam instaladas nos seus entornos. Né. Há uma série de monitoramentos, né, no caso, por exemplo, do Etna, há uma estação que monitora, por exemplo, o fluxo de CO2 a cada hora, né. Existem estações sísmicas digitais que estão sempre ali prontas para registrar algum problema. Existem programas já preparados para eventuais situações de grande risco, evacuação, etc. e tal. Mas, enfim, como lá desde a pré-história até hoje, o homem, de alguma forma, continua, né, se acercando destas áreas, ainda que correndo grandes riscos. Bom, então, passada essa primeira parte, que a ideia, então, era de falar um pouco sobre processos geológicos, glaciação, vulcanismo e seus reflexos, né, para o homem, vamos ver agora como é que se deu a evolução desses conceitos ao longo do tempo. Né? Eu dividi essa viagem no tempo, vamos dizer assim, em 4 tempos. No primeiro tempo, a gente fala um pouquinho sobre como é que gregos e romanos viam essa questão do vulcanismo.
Depois, qual o significado do vulcanismo na Idade Média? Passada a Idade Média, né, como é que ele era pensado no Renascimento e no Iluminismo? Para nós, para a geologia, isso é muito importante, e na atualidade, né? Bom, se a gente vai lá para o tempo dos gregos, né, nós vamos ver que alguns filósofos, enfim, alguns pensadores daquela época, já de alguma forma, faziam referências a alguns desses vulcões. O Etna, ele está sempre presente nesses trabalhos, né? São sempre feitas referências ao Etna. O Homero, né, que é famoso por conta desse poema da Odisseia, ele chega, inclusive, a localizar o local onde Ulisses teria sido aprisionado por um monstro, né, por um ciclope, que é o Polifemo, e ele indica esse local como sendo na encosta do vulcão Etna, né? O Platão também vai trabalhar com essa questão da existência de fogo no interior da Terra. Aliás, nós vamos ver que essa questão das correntes de fogo vai permanecer até mais ou menos a altura aí do século XIV depois de Cristo, né? A explicação continuava mais ou menos essa. E chega até tempos do neptunismo, né? Bom, eu separei aqui trechinhos de duas lendas gregas, porque é interessante, porque todas as duas fazem, de novo, referência ao Etna, né? Então, tem uma que considera, né, de um modo geral, elas consideravam, né, que a montanha de um vulcão, no caso, a montanha do Etna, era uma oficina do deus do fogo, né? Então, Hefesto, que era também conhecido como Vulcano, aliás, existe um vulcão ali na costa da Sicília, ao norte, né, das ilhas chamadas Ilhas Eólias, né, um deles é o Vulcano, né? Mas Vulcano era, então, o deus do fogo, e o que se acreditava era que nessa oficina, né, aquilo funcionava mais ou menos como uma arma dos deuses, né? Também era considerada, né, o local onde habitavam os tais gigantes de um olho só, os tais ciclopes, que o Homero já tinha escrito anteriormente. Bom, há uma outra lenda que é muito interessante, que ela diz o seguinte: Tifon, né, um monstro com 100 cabeças. Obviamente, isso tem a ver com as inúmeras saídas, né, os inúmeros cones secundários, né, ligados ao Etna. Então, ele diz assim: há um monstro com 100 cabeças, ele está preso por baixo do Etna, né, ele se rebelou contra Zeus, e ele cospe chamas furiosas de quando em vez. Então, isso nos dá uma ideia de como é que os gregos trabalhavam essa questão. Quando a gente entra no tempo dos romanos, e aqui eu trago uma informação sobre um poema que se chama A Etna, que é o Etna, enfim, ele é de autor anônimo. Há um livro, não estou recebendo nada para fazer propaganda por esse livro, mas ele é muito interessante. Ele é um poema anônimo da segunda metade do século I depois de Cristo. E por que ele é muito interessante? Porque marca, de alguma forma, uma certa mudança, né, como as pessoas daquela altura pensavam ou justificavam, ou explicavam as atividades vulcânicas. Esse poema dá a entender que, nessa altura, a ideia era deixar de lado um pouco essa questão das superstições, né, dos deuses, enfim, e explicar os vulcões de uma outra maneira. Ainda que essa outra maneira, que vai permanecer, vai perdurar até o século XVIII, né, seja um tanto quanto complicada, da forma como nós hoje entendemos e vemos a questão do vulcanismo. Mas, de qualquer forma, eles diziam o seguinte: suas chamas, quer dizer, as atividades vulcânicas, suas chamas seriam devidas à agitação natural dos elementos, ar e fogo, nas galerias subjacentes ao monte, e não aos movimentos de gigantes, ou à operação da forja de Vulcano nas entranhas do Etna. Então, a gente vê que, de alguma maneira, passa, então, a prevalecer, a partir daí, essa ideia, né, da existência dessas galerias de fluxo de ar, fogo e água, mas deixando de lado o trabalho do
Vulcano e etc. Ainda no tempo dos romanos, eu não posso deixar de mencionar Virgílio, porque Virgílio vai de novo fazer uma referência ao Etna, né? Ele produz 4 livros, são os livros das Geórgicas, que ele trata das questões relacionadas com a atividade agrícola. Mas no livro 2 há uma referência ao Etna. E é interessante porque a gente poderia talvez dizer que essa teria sido uma das primeiras, ou a que está registrada, informação sobre uma atividade vulcânica, né? Porque ele descreve o que ele viu. Quantas vezes temos visto Etna com suas paredes de fornalha fendidas, em fluxos ondulados, ferve sobre os campos de Ciclope, enrola balões de fogo e rochas derretidas. É a descrição de um derrame, né? De um derrame. E é interessante porque ele fala em fornalha fendidas, né? Depois nós vamos ver que o Etna, uma das características do Etna é de ter a liberação desse magma, dessa lava, desculpa, por essas fendas. Enfim. E, por último, há uma referência que a gente tem que fazer, que é ao Caio Plínio II. O Caio Plínio II, também considerado como sendo velho, ele tem um trabalho muito interessante, porque ele produziu 37 livros que é um tratado sobre história natural. Dentro desses livros, do 33 até o 37, ele trata de geologia, não é geologia, mas mineralogia, rochas, né? E esse tratado ele teria sido publicado em 79 depois de Cristo, que é o mesmo ano em que ocorreu aquela grande erupção vulcânica do Vesúvio, que foi documentada, registrada, que seria, então, agora o primeiro registro, né, de alguém que acompanhou a atividade, que foi o Plínio, mas o Novo, né, o sobrinho do velho. Então, Plínio, o Novo, descreve, né, o que ocorreu. Essa atividade acabou significando na morte do Plínio o Velho, né? E, em homenagem a Plínio, nós hoje, quer dizer, sempre, a partir de um determinado momento, todas as vezes que se tem uma atividade vulcânica altamente explosiva, né, com um grau de explosividade muito alto, ela é identificada como pliniana. Muito bem, saindo desse tempo dos gregos e dos romanos, nós damos um pulo para a Idade Média, não há muito o que falar, não é? Na Idade Média, a Igreja ela guarda praticamente tudo aquilo que tinha a ver com a cultura greco-romana, nos seus conventos, nas abadias, e os vulcões, de alguma forma, são sempre interpretados como as crateras, né, como sendo das portas para o inferno. Então, é um tempo estranho, escuro, enfim, né, é um negacionismo daquela altura, que nem um pouco parecido com os nossos negacionismos atuais, mas enfim. Passada essa fase da Idade Média, nós então entramos no Renascimento e no Iluminismo. No Renascimento, eu trouxe um jesuíta alemão que se chamava Athanasius Kircher. O Athanasius Kircher, ele era responsável pela Biblioteca do Vaticano, condenado por alguns, elogiado por outros, mas, enfim, era uma pessoa que tinha acesso à informação. E o Athanasius nos deixou, né, um registro muito interessante sobre como viam naquela altura a atividade vulcânica, né? Que nós vamos ver que, de alguma forma, é um resgate, né, daquelas informações greco-romanas, sem muita evolução. Então, o que diz o Athanasius, né? A terra inteira não é sólida, mas em todos os lugares é oca, com salas e espaços vazios e tocas ocultas. No interior da terra contém oceanos ou lagos de fogo interligados por corredores que levam ao seu próprio núcleo. Os vulcões são as válvulas de escape da pressão da Terra, e o planeta está realmente cheio de incêndios subterrâneos invisíveis, e os terremotos nada mais são do que sinais da combustão interna do planeta. Todos os vulcões do mundo estão interconectados. Então, essa é a visão que se tem
sobre vulcanismo naquela altura. O Kircher, o Athanasius, ele visitou vários vulcões. Entre eles, ele foi ao Vesúvio. E logo após uma erupção de 1638, o Athanasius Kircher desce uma parte da cratera do Vesúvio. Né? É muito interessante que quando ele chega, ele alcança a cratera, antes da descida, ele então descreve essa visão que ele tem. Ele diz ter visto a habitação do inferno, né? Onde parecia não haver nada além de horríveis fantasmas e aparições de demônios. Ouvi gritos e rugidos horríveis e havia um fedor inexprimível. Bom, o que é interessante é que quando o Athanasius, então, começa a fazer a descida da cratera, deve ter acontecido algum problema, enfim, e ele procura um refúgio nessa descida, que é uma cavidade que ele descreve como uma caverna, enfim. E, por acaso, nessa cavidade, ele vê uma passagem que ele descreve, então, como sendo um túnel. Muito bem, então, isto foi o suficiente para que reforçasse a ideia, e isso é o que ele vai colocar num livro muito interessante que se chama Mundos Subterrâneos, a ideia dos tais túneis que interconectavam, né, o centro, a parte interna, onde era gerado todo esse material, e fazia conexão com todos os outros vulcões. Né? Então, ele diz que dentro do planeta, né, ele vai, na verdade, ele descreve, né, que os processos que ocorrem dentro do planeta envolvem nessas montanhas rios e oceanos e estão todos secretamente interconectados. De alguma maneira, isso despertou, né, também o interesse em outros cientistas da época e depois a seguir dele. E nós vamos ver que o Júlio Verne, na sua obra, né, Viagem ao Centro da Terra, de alguma maneira, ele vai colocar em prática, no texto, né, na obra, é uma ficção, enfim, aquilo que o Athanasius Kircher já vinha dizendo lá desde 1668. Eu coloquei, dei um salto aqui para o século XIX, só para mostrar para vocês, na obra do Júlio Verne, a ideia era descer pela cratera do vulcão Sneffels, na Islândia, né, que é esse vulcão aqui da esquerda, e, portanto, a partir dessa descida, eles alcançariam o centro da Terra. Claro, durante a viagem fictícia, né, desse geólogo Otto Lindenbrook, ocorrem problemas e eles acabam sendo, vamos dizer assim, expelidos, né, e saem a milhares de quilômetros de distância na cratera do vulcão Stromboli, né, nas Ilhas Eólias. Mas é uma viagem. Né? Bom, seguindo, né, e já entrando aí no final do século XVIII, indo para o XIX, tem essa questão do neptunismo versus o plutonismo, né, que na geologia a gente trabalha com essas questões, e do ponto de vista das vulcânicas, permanece nessa questão, basaltos entendidos como produtos de um oceano vulcânico, formado em uma época quente, e em seguida a deposição de montanhas graníticas. Segundo essa teoria, os granitos estavam sempre na base. Né? Eu coloquei aqui essas imagens só para fazer uma referência ao grande defensor, propôs, né, a teoria do neptunismo, que é o Werner, e as áreas aonde o Werner estudou. Né? São regiões na Saxônia, né? Quer dizer, hoje era parte da Alemanha Oriental, hoje é parte é a Alemanha, né? Mas, enfim, ali na região de Freiberg, por exemplo. E é interessante porque ele e outros, o Goethe fez visitas a essas áreas, né? A Stolpen, a Scheibenberg. O problema é que eles nunca viram nenhuma atividade vulcânica, então era muito fácil, talvez, simples de interpretar que esses derrames, com essas belíssimas disjunções colunares,
representavam exatamente aqueles basaltos, né, como tinha sido colocado aqui, produtos desse oceano, né, vulcânico. Bom, é claro que no início do 19, essa teoria ela é colocada de lado, né, principalmente pelo trabalho do Hutton, mas aí nós vamos dar um salto e a gente chega na atualidade, e hoje nós sabemos que o vulcanismo, né, ele é explicado e tem a ver com essa questão da movimentação das placas tectônicas, né? Nós percebemos que hoje, né, essas manifestações ocorrem normalmente nos limites das placas ou no interior dessas placas, sejam oceânicas ou continentais. Então, nós temos limites convergentes, divergentes, e eu vou procurar, de alguma forma, trazer, então, alguns exemplos, né, de vulcões que se situam nestes ambientes, né? Então, aqui nós entramos na terceira e última parte da minha palestra, com essa questão das viagens por esses vulcões, fazendo uma correlação com seus ambientes geotectônicos. Bom, o primeiro ambiente vai ser um divergente, ou construtivo. No caso, é o vulcão Islândia. A Carla, inclusive, disse que vocês já tiveram uma apresentação sobre o vulcão. O vulcão da Islândia, a ilha da Islândia, tem essa localização geográfica, essa posição. Do ponto de vista geológico e de interesse para tratar da questão do vulcanismo, a gente sabe que, no caso da Islândia, que está associada à cadeia mesoceânica, né, e que tem uma influência de atividade de pluma, né, e descompressão, o vulcanismo ele se manifesta, ele é do tipo fissural, né, e a gente observa a presença de cones, né, que se formam, às vezes, ao longo dessas fissuras, né. Então, aqui eu trago uma imagem que é uma imagem de satélite, que, de alguma maneira, traz aqui a representação de uma dessas fissuras, né, a fissura de Lac. Uma imagem de como ela é vista de cima, e aqui na parte de cima eu tenho esta imagem com uma fotografia que a gente fez com alguns desses cones, né, dispostos ao longo da fissura de Lac. Uma outra imagem interessante, no caso da Islândia, é esta daqui, porque volta e meia a gente é colocado, vamos dizer assim, né, diante dessa situação, né, que trata exatamente dessa separação, né, das placas, né. A gente tem de um lado a placa eurasiana e do outro a placa norte-americana, né. Aqui, do ponto de vista turístico, né, existe até essa ponte que você, então, pode fazer, vamos dizer assim, a conexão, a passagem, né, de um continente para o outro. Bom, volta e meia, né, é possível a gente observar essas fendas, né, essas fissuras, que tem, então, a ver com esse espalhamento, né, dessas placas. Aqui eu coloquei essas duas imagens. Não sou eu aqui mergulhando, tive vontade, mas estava muito frio. Eu me satisfiz só olhando na superfície, né? Mas existem coisas belíssimas, né? Feições muito interessantes relacionadas com o vulcanismo na Islândia, e uma dessas feições muito interessantes são essas estruturas, são essas disjunções colunares associadas a derrames em diversas partes da ilha, e algumas são realmente muito interessantes. Uma outra coisa muito bonita, né, da gente observar na Islândia são os depósitos de estruturas do tipo de pilolavas, né, indicando aí atividade submarina, como é o caso aqui desse afloramento. Bom, na Islândia, como vocês sabem, ali essa atividade vulcânica significa um ganho muito grande para eles, do ponto de vista do uso energético, vamos dizer assim, relacionado com essa atividade, que é a história da geotermia.
Então, em vários lugares ao longo da ilha, a gente encontra essa observação de que eles não precisam, né? Quem tem fogo não precisa de carvão. Então, isso, de alguma maneira, representa boa parte, né, da produção de energia que é necessária para, enfim, o andamento das atividades na ilha. Vamos mudar de ambiente, vamos agora para um limite convergente. E o exemplo, ou destrutivo, e o exemplo que eu trouxe tem a ver com o Etna, né, que nós já tínhamos falado lá atrás, tão cantado em verso e prosa pelos gregos e pelos romanos. O Etna, ele se localiza nessa posição aqui da Sicília, tem uma evolução tectônica muito complicada, mas envolve, com certeza, né, um processo de subducção, que é chamada de subducção apenínica. Né? Essa subdução ela tem a ver com a abertura e fechamento do Mar Jônico, que está aqui nessa parte de baixo. Né? Aqui a gente tem a Sicília, a ponta da bota da Itália, né? A região da Calábria. Há aqui um arco que é chamado de Calabriano, que envolve, né, os Apeninos até essa ponta mais a oeste aqui da Sicília. Então, o Etna está neste arco e a posição dele com relação à subducção está representada nesse ponto aqui. Existe uma conexão entre o Etna e ilhas eólias, ou seja, haveria então uma linha, né, uma falha, enfim, que ligaria, que faria uma conexão entre essas atividades dessa região. Né? As ilhas eólias estão aqui e o Etna está aqui embaixo. Aqui, para que todos tenham, então, uma ideia do que vem a ser essa história do vulcão, ou do conjunto, ou do complexo do Etna, ele tem uma base que varia entre, de um lado, 38 a 47 da maior, né, quilômetros. Enfim, pelo que a gente hoje sabe, o Fernando de Noronha seria um vulcão até com uma base maior do que o Etna. Ele tem uma elevação máxima em torno de 3.300 metros, né, que também, de certa forma, seria inferior à elevação considerada para Fernando de Noronha, nós vamos falar disso logo a seguir. E, na verdade, o Etna ele é formado por um conjunto de estratovulcões, ainda que, em algum momento, a gente possa observar que há uma transição, né, entre esse tipo de extrato para escudo. Né? Bom, predominam aqui atividades efusivas, mas existem registros de atividades piroclásticas. Eu coloquei aqui essa série de imagens porque elas com o intuito de elas nos passarem essa ideia, né, do que foi a evolução da atividade vulcânica, magmática, né, naquela região da Sicília, numa primeira fase pré-Etna, né, e depois, a partir dessa segunda fase, né, dessas atividades magmáticas, vulcano-magmáticas, enfim, que representaram a formação do Etna, tal como ele se mostra hoje. Isso nos dá uma ideia, né, de como é que essas imagens, elas nos dão uma ideia de como é que foi essa evolução. E aqui eu já aproveito para dizer, né, que, normalmente, quando a gente está trabalhando numa área vulcânica, o mapeamento dessa área ele é feito considerando, né, as idades das lavas, né, dos derrames, que muitas vezes são muito parecidos, né, e que vão se diferenciar no tempo. Né. Claro que eu também vou trabalhar com a geoquímica, de alguma maneira eu vou procurar identificar composições diferentes. Mas, normalmente, que se trabalha com a idade das atividades. Esse mapinha eu retirei do livro do Anthony Hall, e é muito interessante porque para o Etna, e ele nos dá uma ideia, né, de algumas lavas, de alguns períodos em que essas atividades ocorreram. Aqui, as lavas mais novas informadas nesse documento alcançam aí metade do século XX.
Bom, também uma coisa que é interessante é que, no caso do vulcão Etna, o que a gente observa é que são diferentes tipos, né, de erupções, né? Nem todas elas são erupções que nós poderíamos dizer com conexão com os cones principais, ou com as chamadas crateras ápices, né? Algumas são laterais, boa parte entra nesse grupo das erupções laterais, algumas alimentadas por diques ligadas a esse sistema central, mas algumas também são laterais, mas não são alimentadas por esses condutos, pelo conduto central. Existem evidências de que as conexões seriam com níveis muito mais profundos, quer dizer, então, diferem dessas laterais aqui. Aqui na imagem, eu acho que dá para a gente perceber, né, vários destes cones que representariam, então, estas erupções. Na verdade, é o seguinte, a ideia é de que quanto mais nós nos afastamos, né, dessa cratera ápice, descendo o Etna, a ideia é de que todos esses cones, né, que aparecem aqui, eles seriam explicados por essas erupções chamadas de excêntricas, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem que nós fizemos em 2011, num dia seguinte à erupção do Etna. Aqui nós já estávamos lá na parte alta, né, próximos da cratera ápice, o principal, e com registros, né, desses derrames que ocorreram na noite anterior, né? Então, aqui a gente tem uma imagem muito próxima do ponto máximo alto aqui da cratera, com esses registros, ou com esse registro dessa corrida que teria ocorrido. Eu me lembro que esse material ainda estava quente, né, e havia uma liberação também de gases, enfim. Essa imagem já é de um derrame mais antigo, isso está na parte inferior do Etna, só para mostrar, né, a presença dessas lavas do tipo encordoadas, ou lavas do tipo AA, essa já é uma posição intermediária, né, na encosta do Etna. Aqui, uma dessas bombas que a gente coletou nessa encosta, bem próximo, bem lá no alto, né. Essa imagem eu acho muito interessante, porque ela nos dá uma ideia, né, dos efeitos que essas bombas causam, né, na superfície quando são ejetadas da cratera, né? Então, aqui a gente tem, certamente ela não permaneceu aqui. Então, a gente tem uma outra imagem que mostra a dimensão de uma dessas grandes bombas, né? Bom, então agora a gente vamos sair do ambiente de convergência e vamos para um exemplo, dois exemplos que têm a ver com o ambiente geotectônico associado à intraplaca oceânica. Neste caso, eu não vou dizer que eu escolhi, porque esses são os dois que eu conheço, que é Fernando de Noronha e Trindade, né? Então eu coloquei aqui, só para facilitar a localização, né, o alinhamento que inclui Fernando de Noronha e o outro que, na sua extremidade leste, tem a Ilha da Trindade e Martim Vaz, né, que são as duas últimas manifestações, ou, para ficar bem claro, as manifestações mais novas, né, desse arco que a gente tem aqui. O motor, né, para explicar essa atividade magmática tem a ver com a questão dos pontos quentes, né, e os alinhamentos de ilhas também tem a ver com a movimentação da placa. Isso, então, acho que é uma coisa que vocês já têm noção. Trouxe aqui, para o caso de Noronha, uma referência para todo mundo que trabalha com Fernando de Noronha, que é o mapa produzido pelo Almeida, ao longo desses anos, quer dizer, esse mapa é de 1955,
algumas coisas, algum detalhamento foi feito, né, mas, na essência, as informações levantadas pelo Almeida continuam válidas. Quando a gente pega, então, Fernando de Noronha, tem alguns lugares que são muito interessantes, tanto do ponto de vista científico como geoturístico, né? Os dois irmãos, os basanitos lá dos dois irmãos com as disjunções colunares, é um desses pontos, né? Quando a gente está trabalhando na Caieira, é muito interessante, porque a gente tem acesso a muitas informações sobre depósitos piroclásticos, e quando a gente sobe, a gente tem informações sobre derrames, né, morto francês, enfim. Uma outra imagem que é da enseada do Atalaia, isso está ligado com a questão do Mar de Fora, e sempre com essas informações, né, sobre depósitos, derrames, e essas subvulcânicas que volta e meia aparecem. Essa imagem é muito interessante, porque aqui a gente vê também disjunções colunares subhorizontais, né? Existe uma maneira da gente explicar, né, por que elas vão de subhorizontais a verticais. Isso tem a ver com a superfície de resfriamento. A ilha de São José, que é uma ilha muito interessante, motivo de grande discussão, desde o Fernando Henrique até os pesquisadores que trabalham hoje, né? Existe uma questão de decidir, de fato, se essas rochas seriam as mais novas. Todos os dados atuais indicam que não, enfim. Uma coisa interessante na ilha de São José é a presença de xenólitos, né, de material mantélico, né, associado com esses basanitos, né? Nós teríamos aqui, eventualmente, resíduos, né, acumulados, mantélicos presentes dessas rochas. Essa não foi a viagem que a Carla foi conosco, mas é uma imagem que representa uma das nossas atividades. A gente sempre vai em direção ao Capim-Açu, que aqui aponta mais a sul, né, da ilha principal, né? Não é uma caminhada fácil, mas quando a gente alcança a ponta do Capim, é muito interessante, porque nós então vemos esse túnel, né, que ele foi escavado exatamente por aqui se encontrarem rochas piroclásticas, né, elas estão aqui abaixo de derrames ancaratríticos, por exemplo. Bom, saindo de Fernando de Noronha, então entramos em Trindade, é uma ilha fantástica sob todos os aspectos, né? Então eu coloquei aqui uma vista da chegada em Trindade, depois que a gente faz a volta por Martim Vaz, porque o navio ele vai em direção a Martim e vai em direção à África e volta, né, para chegar em Trindade. Aqui está toda a infraestrutura de apoio de Trindade, ela se localiza aqui, e aqui nós temos os extremos, o chamado vulcão do Paredão e a crista do Galo, né? Aqui a gente tem uma vista de Trindade desse ponto aqui, ó, né? Então, eu estou vendo para cá a África e para lá a América do Sul. Mapa geológico, base, Fernando de Almeida. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia de como é que foram as nossas atividades em Trindade. Foram basicamente três grandes perfis para a coleta de materiais, né? Então, o point é aquela região de apoio, né? Onde está toda a infraestrutura de apoio da ilha. Então, a partir daqui, você vai ao Paredão, ou você vai à Crista do Galo, ou você sobe para alcançar o desejado, né, que é o outro vulcão. Então, a gente tem algumas imagens, aqui a gente fazendo o caminho na direção do Paredão. Essas imagens já são imagens a partir da volta do desejado, que é a parte mais alta, né, da Trindade. Então, a gente atravessa, na ida e na volta, enfim, a chamada formação Morro Vermelho, e dessa formação fazem parte espessos, né,
depósitos piroclásticos. É um trajeto muito bonito. Ao fundo aqui, a gente vê o paredão. Então, mais algumas imagens, né, vistas de cima, o paredão, né, por trás, e aqui a ponta da crista do Galo, que é o lado oposto ao vulcão do Paredão. Né? O vulcão do Paredão, ele, no caso aqui, ele é constituído essencialmente por depósitos piroclásticos, né? Aqui detalhes desses depósitos. Mais um detalhe, né? Onde a gente vê uma variação no tamanho dos fragmentos, enfim. Aqui lembra muito Fernando de Noronha. De novo, a gente tem um túnel também, e, como não poderia deixar de ser, esse túnel é resultado desse retrabalhamento de rochas piroclásticas, né? Assim como a gente viu lá no caso de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem 2 túneis, né, que resultam desse retrabalhamento. E aqui é uma última imagem que mostra algumas dificuldades, né, em Noronha e, vamos dizer, em Trindade, mas que justificam, né? No final das contas, você fica gratificado pelo que você encontra nas subidas. Né? Então, a gente tem aqui uma subida na ponta do Capim, e aqui o último trecho para que se possa alcançar o cume do desejado na ilha de Trindade. Bom, agora aqui eu coloquei algumas imagens sobre outros vulcões, né? No caso eu selecionei Santorini, Vesúvio, o Eifel na Alemanha, Lipari, Stromboli e Vulcano, que são as ilhas Eólias. Né? Bom, no caso de Santorini, a história de Santorini é muito interessante, porque, na verdade, né, há aí um registro de um evento que destrói praticamente a cratera de Santorini e que resulta na formação da sua grande caldeira. Muito tempo depois, voltaram a ocorrer registros de atividade magmática, e essas 2 ilhas, né, representam essas erupções mais novas. A última é de 1950. Né? Então, a gente tem aqui uma parte, né, interna, vamos dizer, da caldeira de Santorini, né? E onde dá perfeitamente para a gente perceber essa intercalação, vamos dizer assim, né, de material piroclástico, que aparece por aqui também, e material de derrame. Né? Aqui uma imagem vista a partir da Nea Kameni, que é uma das 2 ilhas novas. Né? Essas lavas são de 1950. Então, aqui de dentro, a gente consegue ver as paredes da caldeira de Santorini. O Vesúvio também tem uma coisa muito interessante, porque no Vesúvio a gente tem uma antiga caldeira, que é do Soma, né? E dentro da caldeira do Soma a gente tem a cratera do Vesúvio, né, que a gente sempre dá mais atenção a essa cratera do que a caldeira do Soma. Né? Achei interessante colocar essa imagem, porque nos dá uma dimensão de uma bomba vulcânica e da intensidade da atividade vulcânica numa região da Alemanha que é conhecida como Eifel, e que tem a ver com esse vulcão Laher. Né? Aqui já caminhando para o final, então eu tenho uma imagem de Lipari, que é uma das ilhas Eólias, né? E aqui é muito interessante, porque é uma ilha, em boa parte, formada por piroclásticas, vulcânicas ácidas e obsidiana. Né? E a gente tem, no vidro vulcânico, a gente tem uma série de estruturas que depois a gente acaba estudando isso ao microscópio. Né? Stromboli, né, que teria sido o ponto de saída lá no livro da viagem ao centro da Terra. Nós tivemos a felicidade, vamos dizer assim, no momento em que nós estávamos por lá, da gente observar, né, alguma atividade vulcânica. Isso foi muito interessante.
Vulcano, né, é uma das ilhas eólias, né, que dá, inclusive, o nome, né, a um estilo vulcânico. E, por fim, eu coloquei aqui essas 4 imagens, eu gosto muito de trabalhar com elas, só para chamar a atenção para uma coisa que eu, particularmente, considero interessante. Nós temos aqui 4 situações distintas do ponto de vista químico, enfim, né, e de ambientes, né, mas observamos para os 4 tipos, para 4 locais distintos, uma mesma feição, né, que é a presença dessas estruturas, dessas disjunções colunares. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Carla por essa oportunidade, mas, na verdade, antes de agradecer a Carla, eu quero chamar a atenção para o que eu coloquei aqui embaixo, que é isso, ó, desde a antiguidade, o homem tem tido contato com o vulcanismo. Desde o início, ele observou os derrames de lava, seus resfriamentos e as rochas daí resultantes. Nós vimos isso nas descrições dos gregos e dos romanos. Ele corretamente imaginou, né, a existência de um fogo no interior da Terra. No início, criado e mantido pela existência de deuses ou por algum mecanismo que ele não conseguia explicar. Com o tempo, conseguiu demonstrar suas origens pela tectônica de placas, o que não deixa de ser uma longa viagem. Eu coloquei aqui algumas das imagens das turmas com as quais eu tive o prazer de circular por alguns desses vulcões. Eu deixo aqui o meu Instagram, se alguém tiver interesse em seguir, fica aqui o registro, e o meu e-mail. E muito obrigado pela atenção.